Eu ia perguntar, você acompanhou aquele caso do menino de 17 anos que matou o pai? Não. Que até saiu o documentário na Netflix, que é I Não Just Killed My soube. Father. Que Não. é Eu Matei Meu Pai, aqui. É um menino de 17 anos que simplesmente atirou no pai dele. E aí ele foi levado e tal, e aí todo mundo, caramba, esse menino é um psicopata, ele matou o pai, mas por que você matou seu pai? Porque ele foi tentar bater em mim, eu fechei a porta do quarto, e não sei o quê, mas não tinha sinal nenhum que o pai ia bater nele. Não tinha arranhões e tal, então nos primeiros momentos julgaram ele como, assim, o menino é psicopata. Mas conhecendo a história dele, depois se descobre que esse menino foi sequestrado da própria mãe quando ele era criança. Nossa. Ele foi negligenciado a vida inteira dele, ele não podia sair de casa, ele não foi escolarizado, não foi. O pai falava para os outros que ele era homeschooled, educado em casa, e não era. Foi prisioneiro. Ele não sabia a data de nascimento dele, ele não sabia escrever, ele não tinha... uma vizinha conta assim, ele começou a trabalhar com a gente depois que ele cresceu e tal, e ele trabalhou bem, eu fiz assim, toca aí. Ele falou, o que é isso? Não sabia nem como socializar com as Isso, pessoas. ele já tinha 16 anos. Ela, cara, toca aí. Foram percebendo... Foi no Brasil que aconteceu isso? Não, foi nos Estados Unidos. Eu não conheço esse Foi nos seriado. Estados Unidos. E aí se descobre que o pai sequestrou da mãe quando ele era criança, ele foi negligenciado a vida inteira, e eu queria saber quando o trauma muito forte acontece ainda na infância, e ele não lembrava que tinha mãe. O pai dele falava que a mãe era viciada em droga, que tinha morrido e tal. Que história trágica, né? Ele não lembrava de nada, mas ele tinha isso dentro dele. Fica marcado na criança um trauma desse tipo? Gente, como é traumas é assim, ó. Pensa só, acho que o primeiro grande trauma dessa criança foi ser tirado da mãe, né? Porque a mãe é aquela primeira figura de conexão e de sobrevivência também, né? A que dá cola, a que protege, a que amamenta, a que cuida. Então... É para ser, pelo menos. É o que a gente espera. A gente sabe que nem sempre acontece, mas se não é a mãe, vai ser uma avó, vai ser um cuidador primário que vai atender aquelas necessidades biológicas para que essa criança sobreviva, né? E segurança, gente, segurança é algo que a gente busca desde o primeiro momento que a gente chega aqui, né? Nasceu, a gente precisa se sentir seguro. O nosso cérebro, ele tem várias formas de detectar ameaça no ambiente, né? Então, uma criança que vive em um ambiente que tem ameaças constantes, ela não consegue se acalmar sozinha, certo? Ela não se autorregula. Então, imagina essa criança não recebendo o apoio emocional, porque o adulto que deveria cuidar dela é justamente o abusador dela. Uhum. Então, ela se vê sozinha, solitária, sem nenhum apoio e sem nenhuma condição psicológica, né, mental, de lidar com aquilo. Então, ela entra no que a gente chama de estresse tóxico. O que é o estresse tóxico? É quando... O que é o sistema de alarme do nosso corpo? Ele foi programado para nos proteger de perigos. Vamos supor que você está atravessando a rua, de repente vem uma moto no seu caminho, você automaticamente seu corpo te joga para trás, você corre, você tenta fazer algo. Acelera. Exatamente. Tem todo um mecanismo, né, de sobrevivência para você conseguir se manter vivo. Só que quando esse sistema fica ligado todos os dias, 24 horas, você concorda que isso não é natural? Claro. Eu não posso viver 24 horas do meu dia no meu estado de luta ou fuga, né? Que é como a gente chama quando a amígdala reconhece ameaças constantemente. O que isso faz? Isso aumenta a produção de hormônios do estresse, né? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, e aquilo fica o tempo todo bombeando no meu sangue. Isso afeta o sistema imunológico, derruba o sistema imunológico, pode aumentar doenças físicas, de fato. Isso desliga a minha capacidade cognitiva para aprender, porque eu estou aqui preso no meu modo de sobrevivência, e no modo de sobrevivência eu não penso, eu só quero viver, né? Ele também não demonstrava emoção nenhuma. Ele não desenvolveu, né? Não é isso também, ele teve que entender assim, já que não tem ninguém para me proteger, e sentir é muito perigoso, porque você vai ver que ele chorava, ele devia apanhar, ele devia sofrer abusos quando ele chorava. Não conheço a história, mas naturalmente isso acontece com a criança que ela entende que não pode chorar, com a criança que entende que quando ela não faz o que o adulto espera, ela sofre um castigo. A tendência natural é que ela reprima tudo isso para se proteger. Sempre vai ser sobre proteger a própria vida.
E isso é um mecanismo inconsciente, né? Então, você imagina uma criança vivendo solitária com seu próprio abusador. O que acontece com o tempo? Ela pode, de fato, desenvolver problemas mentais. Problema de saúde mental severo, depressão, bipolaridade, muitas coisas. Então, tipo, quando ele fala, eu nem sei, nem me lembro, é de fato um estresse tão violento que ele está num modo sobrevivência por tantos anos, que você vê, ele não deve saber ler, não sabe quando nasceu. A parte que pensa, que analisa, que concentra, ela não foi desenvolvida, né? Perguntaram o endereço dele, ele só sabia o CEP. Então, talvez também porque sabia os números só. Nunca ensinaram para ele, né? E existem aí uma época da vida em que a gente tem uma maior probabilidade de aprender tudo, inclusive leitura e tudo mais. Você vê, um adolescente que vai ter dificuldade para o resto da vida, né? Para recuperar todo esse atraso. Mas o que é importante de entender aqui? Ele quis sobreviver, né? E nos Estados Unidos acontecem muitos casos terríveis como esse, parecidos, assim, de pai que pendura o filho na porta de castigo e... Pendura? De cabeça para baixo, deixa sem comer. Eu já ouvi cada coisa que fala, meu Deus. Só que lá, eles tiram da família, né? A pessoa vai presa, assim. Aqui no Brasil, as coisas ainda não funcionam assim. Tem crianças que realmente sofrem violências domésticas severas e muita gente não denuncia. Nem sabe. As mulheres muitas vezes têm medo e a lei ainda não é realmente, não funciona de fato. Muitas vezes denunciam e ninguém faz nada. Então as pessoas têm medo de denunciar e nada acontecer, né? E você ficar ali à mercê do abusador. Então, assim, é realmente que daí uma é situação... até pior, né? Exato. Muitas vezes a pessoa acha que ela, eu vou denunciar, ele vai saber eu vou que eu correr denunciei, risco. aí ele vai ficar mais bravo ainda. Exato. Né? Então, porque funcionar não vai. Então é isso também, é muito brando, né? Muito. A denúncia por si só não resolve nada e ainda piora a vida de quem denunciou. Daí a pessoa fala, então... realmente é um problema terrível, né? Que muitos países enfrentam. E assim, a violência nos Estados Unidos também é muito alta e o que eles reportam é assim... É muito maior do que a gente imagina, no mundo todo, não só lá. Né? Justamente por conta das pessoas não denunciarem. Então... Eu ainda acredito que a educação, a informação e o conhecimento é o caminho, de fato, para a gente conseguir alcançar as famílias, para que elas entendam que é possível educar uma criança de outra forma, né? Que não seja batendo, que não seja agredindo, porque o que acontece na infância não fica na infância, né, gente? Eu falo isso o tempo inteiro. No meu novo livro, Educar é um Ato de Amor, mas também a ciência... Eu explico com muitos estudos científicos, né, as consequências da gente viver traumas de infância. O livro aqui para mostrar para vocês. Vamos! Que tá lançando agora, é isso? Acabei de lançar, no dia 10 agora. Esse aqui. Boa. Tá aparecendo aí? Tem um capítulo inteirinho sobre traumas, tem um teste, inclusive, que eu trouxe dos Estados Unidos. Hoje é um teste público nos Estados Unidos, né, que chama ACE. Adversity Childhood Experience, que é experiências adversas vividas na infância, como que isso impacta a saúde física, mental e emocional do futuro adulto. Então, Dr. Felice é um médico que começou essas pesquisas, fez o maior estudo de saúde pública nos Estados Unidos há uns 20 anos já, e ele descobriu, né, fizeram um mapeamento enorme, mostrando quanto maior o número de adversidades vividas na infância, maior o risco de doenças como diabetes, asma. Acabei de abrir nessa página. Aí, pois é. Eu coloquei Qualquer aí os tipo índices. De câncer, derrame, diabetes, obesidade Inclusive, severa. Suicídio, né? Cometer suicídio. Então, assim, por exemplo, o que são adversidades? Experiências adversas. Abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligência emocional, negligência física. Uma criança que é abandonada por um dos pais, uma criança que um pai e a mãe foi preso, né, foi tirado do convívio. Tudo isso são adversidades, bullying, racismo, tudo isso traz traumas na infância, né, e impactam a saúde do adulto. Porque a gente acha, às vezes, assim, imagina, eu apanhei, né, apanhei, sobrevivi, não tem nada, o que tem? Criança tem que apanhar sim. É muito triste ouvir isso, né, porque... Eu tenho certeza que se os pais soubessem que existem outras formas de educar, que não envolva bater numa criança, agredir, humilhar, criticar, eles escolheriam não usar esse tipo de abordagem. Mas o que é mais fácil?
eu estudar para aprender novas formas de agir, me reeducar, ou eu agir no automático e repetir um padrão aprendido? É muito mais fácil eu ficar aqui fazendo o que fizeram comigo. Então, a minha bandeira é essa de realmente despertar o desejo dos pais se olharem, né?